Senhor Jesus. Boa tarde a todos, meu nome é Danilo Sacramento, aqui é a continuação de hormônios. Eu tive problema técnico. Eu vou continuar aqui explicando, certo? Neurohipófise, ela cria ADH, que é o antidiurético, que eu expliquei anteriormente, e a ocitocina, que é importante para a estimulação da contração uterina gravídica no parto, certo? Só que o que acontece? Esse hormônio não é só isso. Esse hormônio é o hormônio do prazer e o hormônio da simpatia, o hormônio do amor. Ele, em grande quantidade, a gente não sente conscientemente, mas inconscientemente com duas pessoas. Ela é o hormônio que faz com que uma pessoa sinta atração pela outra em amizade ou procurando um relacionamento maior, certo? A ocitocina é muito importante, inclusive, para o prazer humano, para que a pessoa ela sinta prazer, certo? É um dos hormônios do prazer. A adenohipófise, certo? Aqui no caso foi a neurohipófise. A adenohipófise produz FSH, LH, HSC, prolactina. Veja lá, a neurohipófise, que é hipófise, neurohipófise posterior, a adeno é anterior, certo? Veja lá, a neuro, enquanto que a neuro só produz dois, a adeno produz vários. E nós vamos falar de cada um deles. A HSC estimula o crescimento, ou é somatotrofina. Olha a lógica. Como é que você vai gravar isso? É simples. Células somáticas são células de crescimento natural. Uma vira duas, que duas vira 4, 8, 16, e aí você vai multiplicando, e faz com que os tecidos cresçam. Somatotrófico tem a ver com o crescimento do organismo. Na infância causa nanismo, quando ele é pouco desenvolvido, certo? Tem uma quantidade muito pequena ou inexistente. Em excesso causa gigantismo. Nanismo e gigantismo são duas doenças, certo? Quando o gigantismo contém excesso de HSC ou somatotrófico, hormônio somatotrófico no organismo. No adulto causa acromegalia, alongamento dos ossos de mãos e pés, nariz e queixo. Então, para você que tem, eu não vou botar o pé aqui na tela, né? Tem protuberâncias demais, como eu, por exemplo, narigão. Então, na formação do organismo, quando ele é responsável pelo aumento de certas partes, assim, de pontas, como os dedos dos pés, do nariz. Acromegalia, então, megalia dá a ideia de aumento de tamanho, então é isso aí. Prolactina, vamos lá, é o outro hormônio. Isso aqui é relacionado com a mulher, o organismo feminino, que estimula a produção de leite. Olha lá, pro de produção e de lactose, lactato, leite. Então, prolactina, produção de leite em glândulas mamárias. O que acontece? Glândulas paratireoide, tireoide e a traqueia ficam aqui, ó. Tem a língua, a glote e a parte de engolir. Essa região daqui. Então, as glândulas tireoides ficam cá, e a traqueia é isso aqui. Essa cartilagem, não é osso, fica aqui, responsável pela deglutição. Entendeu? Tireoide situa-se perto dos primeiros anéis da traqueia, lá em cima. No pescoço, e produz o hormônio tiroxina, que nós já falamos aqui antes, que acelera o metabolismo celular. Veja lá, até uma certa idade, há uma grande produção de tireoide desse hormônio, que o metabolismo da pessoa é alto e a pessoa é muito magra. Existem pessoas que mantêm a tiroxina alta, e por isso a pessoa come, mas parece que o alimento está indo para o vácuo do espaço. Não sei como.
Pois bem, tem um metabolismo alto. Sem iodo na alimentação, há uma doença chamada bócio endêmico e a produção de tiroxina fica insuficiente, ou seja, existe o parâmetro normal para o organismo, varia de pessoa para pessoa, e de repente, com menor quantidade de iodo, iodo tem lá no sal de cozinha, certo? É cloreto de sódio mais iodo, certo? E, no caso, com a menor ingestão de iodo, tem esse problema. Glândula tireoide cresce demais por causa da produção excessiva de hormônio tireotrófico, TSH. Você lembra lá no comecinho da primeira parte da aula que eu falei que há um estímulo para a tireoide e aí o estímulo baixo, ela mantém a produção. O estímulo alto, ela manda cortar a produção. Então, a produção excessiva de tireotrófico na tireoide causa esse problema de bócio endêmico. Glândulas paratireoides localizam-se na fase posterior da tireoide. Produzem o paratormônio, que regula o metabolismo do cálcio no intestino e mobilizando-o nos ossos. Vamos lá. Aqui, glândula tireoide. A paratireoide fica atrás, certo? As paratireoides ficam atrás. O que é que acontece? É posterior. Perdão, atrás não, na frente. Você está de frente para uma pessoa. É essa imagem que você está vendo aí. Então, dessa região daqui. Então, elas ficam na frente, posterior. Anterior, atrás. Então, posterior é importante para o metabolismo do cálcio. Olha lá. Falamos de iodo, quando falamos de cálcio. Estamos falando de elementos da tabela periódica. O que acontece? Paratormônio da paratireoide, o que ela faz? O que ele faz, né? A substância paratormônio faz. Controla o metabolismo, no caso, a absorção no intestino do cálcio nos alimentos, e ainda é responsável não apenas por absorção de nutrientes, mas e aí? Para onde vai esse cálcio? Para onde ele vai ser armazenado? Ele é transportado através do sangue, certo? Através. Mas ele não vai ficar no sangue. Onde ele vai se acumular? Qual a parte importante que precisa de cálcio para sustentar? Cálcio, fósforo, potássio, sódio. Os ossos. Entendeu? Os ossos. Precisa exatamente disso. Vamos lá. O pâncreas e o duodeno. Essa região aqui é do intestino delgado. Importante para digestão. Daqui vem o alimento que sai do estômago. Ácido demais. E daí vem para cá. E o pâncreas vai lançando suas substâncias nele. O fígado também e tal, importante na digestão. Então, o pâncreas é uma glândula muito importante, certo? Exercida pela ilhota pancreática, as ilhotas de Langerhans. São várias ilhotas aqui juntas formam o pâncreas, produzindo insulina e glucagon. Se relaciona com a glicemia, taxa de glicose no sangue. O que acontece? A insulina reduz a glicemia quando as taxas estão acima da valor permitida do organismo. Ela converte glicose em glicogênio no fígado, reduzindo a glicemia do sangue. Quando o organismo não produz o suficiente, chama-se diabetes mellitus. Olha lá. O que acontece? O pâncreas tem relação com isso. Tem a quantidade normal. Se há uma subida da taxa de glicemia, a pessoa ingere muito açúcar no sangue, muito açúcar, esse açúcar está acumulado no sangue, o que acontece? A insulina ela vai e transforma essa glicose em glicogênio, que fica armazenado no fígado, certo? Reduzindo a glicemia dentro do sangue, mas entenda, ainda tem muita glicemia no organismo, mas ela foi tirada do sangue e colocada no fígado. Olha lá, transformada em glicogênio.
É diferente. Cuidado, que você pode ser pegadinha de prova. Vai dizer que diminuiu a glicose no organismo. Tá errado. Diminuiu a glicose no sangue. Viu? Cuidado daí. O organismo não produz o suficiente. Chama-se diabetes mellitus. Quando diabetes mellitus existe insulina para manutenção do equilíbrio dinâmico. Só que a produção de insulina é pouca. E aí, quando ela é pouca, controla pouco a quantidade de glicogênio, perdão, de glicose no sangue, controla pouca, tem pouca insulina, então vai controlar só um pouquinho de glicose no sangue. E o restante, o excesso de glicose no sangue. Então, quando você for fazer o exame de sangue, vai dar como diabetes. Porque tem um falso excesso de sangue. Não por aquela quantidade realmente ser enorme, que você é acima do que você precisa. Muitas das vezes aquela quantidade de glicose pode ser até pouca para o seu organismo. Você pode ser uma pessoa de intensa atividade física, mental, trabalha muito, estuda muito e ainda faz atividade física. Então, sua necessidade é alta, mas por você ter pouca insulina, vai dar o tipo de diabetes que é de pouca insulina. Existe o diabetes que é de, por mais que você tenha a quantidade exata para nivelar, você está comendo muito açúcar. Aí é outro tipo, diferente, certo? Olha lá, diabetes mellitus é quando há um parâmetro de quantidade exata ou precisa de insulina para equilíbrio dinâmico do seu organismo e ele produz menos do que deveria. Esse é tipo de diabetes. E o outro é por excesso de açúcar. Então, cuidado para você não confundir. Não é diabetes mellitus. Já é para você passar um tracinho, botar um Ezinho dizendo que está errado quando ele tentar relacionar. Olha lá, pegadinha de prova. Viu? Pegadinha de prova pesada. A hiperglicemia, que é excesso de glicose no sangue, acontece maior presença de glicose na urina. Glicosúria. Se lembra daqueles do água, ureia e uma substância, certo? Eu não digo literalmente um, mas um grupo de substâncias que não são úteis ao organismo. Aqui nesse caso, glicemia. Então, glicose. Porque a presença da glicose nos túbulos retém mais água. Então, retém mais água onde? Não há filtração. Viu? Eita, meu Deus, lá vai. Vamos ver se melhora um pouco aí, pronto. Então, vamos repetir. A glicemia é um excesso de glicose no sangue. O que que acontece? A maior presença de glicose na urina, ou seja, glicosúria. Glicosúria é quando tem muita quantidade de glicose na parte que está sendo filtrada, mas não é absorvida. Então sai na urina. Glicosúria. Certo? Porque os túbulos renais, porque a presença de glicose nos túbulos retém mais água, ou seja, não há reabsorção. Aumentando o volume da urina, ou seja, poliúria é o problema. A incapacidade celular de usar glicose causa fraqueza muscular e fome. O glucagon aumenta a glicemia e estimula a glicogenólise hepática, ou seja, converter o glicogênio em glicose livre no sangue. Se lag, nossa senhora, Deus me livre.
Vamos lá. Vou repetir, gente. Foi um erro técnico aqui que eu tô com problema na câmera. Ela tá muito lenta e tá dando lag na voz, ou seja, tá cortando, dá pra ver daqui. Eu tenho um medidor, certo? São esses problemas, digamos assim, esses problemas de